É uma pena, né, de Suzana não ter vindo, nem, enfim, nenhum representante do filme. Eu acho que abri logo ao público, mas antes eu queria, acho que, pedir para tu comentar acerca, que eu acho que os dois filmes tocam, né, nessas violações do Estado, mas tem um elemento que eu acho que para além disso, assim, que é comum, que eu acho que os dois filmes partem de perdas, né, de dores que são singulares, mas que tem um movimento de empoderamento, assim, né, de engajamento a partir de algo que é coletivo, né, que é a luta. Então, sobretudo de mulheres, né. Então, eu acho que queria que você comentasse um pouco acerca disso, assim, falando do seu filme, um pouco do processo, mas também sobre esse elemento aí que a gente reconhece nos dois filmes, assim. Boa noite. Eu dirigi o Elas Continuam Lutando com a Lívia Pérez. Ela estava aqui até ontem e teve que se retirar para um outro evento. O filme Elas Continuam Lutando, na essência, é muito parecido com Mataram Nossos Filhos, por causa desse elemento, né? Sai de uma perda individual para uma saída coletiva. Foi justamente o que eu quis, que a gente tentou retratar. O capitalismo e esse sistema tentar adestrar a gente de que as saídas individuais são possíveis, de que você individualmente pode ter uma ascensão e resolver os seus problemas. E a ideia do filme Elas Continuam Lutando foi dizer que existe também a saída coletiva, de que se as pessoas se unirem e lutarem por seus direitos, elas podem tentar combater. No caso do Pinheirinho, eles conseguiram a casa, mas é um negócio que não terminou. Foram 2.000 casas para 5.000 famílias. Então, assim, muitas famílias ficaram sem as casas. O terreno está vazio, que tanto se publicizou que precisavam tirar os moradores dali, porque precisavam, o Estado precisava construir naquele local, devolver o terreno para o dono, e o terreno continua vazio. Então, uma relação também entre os dois filmes é o papel da polícia, né? A polícia hoje tem um lado. Mas eu queria abrir aqui para o público, para a gente tentar... A gente já tem alguma pergunta aí? Pô, boa noite. Eu só queria... É uma pena que a diretora do longa não veio, né? Porque, enfim, eu queria, desculpa, fazer só uma observação sobre o longa, assim, que para mim ele foi tipo muito, eu não sei, eu achei que explorou muito o sofrimento das pessoas ali, pôs elas em situações assim de reviver situações muito pesadas. Não sei, senti uma montagem, uma coisa muito publicitária e que representou as pessoas, aqueles jovens, de uma forma super clichê, assim. E não sei, eu tive vários problemas com esse filme e só queria, sei lá, é uma pena que ela não esteja aí para poder falar sobre isso, assim. E foi mal, só precisava botar um pouco isso para fora. E eu não sei, e se de repente, Vini, se você... eu não sei se mais alguém também queria falar sobre isso. Oi, boa noite. Enfim, mil questões, eu acho, também, para pensar no filme de Mães de Maio, mas só a história e o relato. E as duas histórias juntas nessa sessão são bem pesadas, assim, para a gente ir para casa chorar o resto da noite. Mas eu queria só entender um pouco tua relação com o Pinheirinho, se existe, se tinha ou não tinha. E que uma coisa que eu senti falta foi nas imagens de arquivo,
O filme ele retrata mulheres. A gente sabe que em muitos casos de ocupações, de movimentos de moradia, as mulheres realmente tomam frente e estão ali participando da construção e do fortalecimento do processo, mas dentro das imagens de arquivo, das assembleias, tudo sempre eram representados por homens. Assim, eu queria saber se foi uma falta, foi uma escolha, tentar balancear a representação dos personagens. Então, eu tive o primeiro contato com a ocupação Pinheirinho em 2008, e ela me chamou muito a atenção pela organização da ocupação, onde existiam assembleias diárias, praticamente, e os terrenos eram enormes, onde as pessoas conseguiam plantar e gerar um comércio dentro da ocupação. Isso me chamou muita atenção, e eu comecei a ir mais vezes à ocupação fazer esse registro de imagem. Então, as imagens de arquivo, muitas mulheres são liderança na ocupação, eram lideranças na ocupação. Mas as mulheres que elas eram lideranças organizativas de bastidores. E as mulheres que eram lideranças não toparam aparecer no filme, não toparam participar. Mas realmente a gente teve essa crise dentro do filme, né? A equipe, pensou bastante nessa questão de as mulheres no palanque, na assembleia não aparecerem. Foi um problema, de fato. A gente não colocou elas porque a tarefa delas eram tarefas de organizar outras coisas, que não eram figuras públicas. Aproveitando o gancho dessa resposta, Vini, você percebe dessa maneira, assim, até porque essa sessão como um todo tem essa questão da liderança feminina e tem essas questões. Você percebe nessa situação de ter que lidar com a força policial, com o poder do Estado e com o resultado disso, no caso do seu filme, de terem que ser colocadas em outra casa e ter que tocar a vida, sendo lideranças de um movimento que confronta o governo, você acha que isso teve, de alguma maneira, uma implicação nesse fato de elas não quererem aparecer? Sim, por retaliação também. Sim, teve sim. O fato delas contarem o filme foi o que chamou a atenção delas estarem na liderança, mas ao mesmo tempo não serem as figuras públicas. Muito também pelo machismo da ocupação, que apesar delas serem lideranças, o machismo era muito forte na ocupação e fazia com que elas ocupassem outros tipos de liderança. Então, elas ficavam nos bastidores. Então, a gente quis, na verdade, tratar elas como protagonistas, porque elas foram protagonistas. Inclusive, o rapaz da General Motors, que aparece no filme, foi demitido semana passada. Não por causa do filme, que ele não tinha aparecido em canto nenhum, mas porque ele fez uma greve semana passada na porta da fábrica. Então, ainda hoje, existe uma relação das empresas com os governos para tentar eliminar esses movimentos, essas lideranças. Oi, boa noite. Pegando esse gancho do que você falou, tem um detalhe nos filmes também interessante, que é a tentativa de uma desmoralização, primeiro, antes de se praticar a violência, de se legitimar a violência. E o segundo filme também tocou na questão do mito da democracia racial que existe no Brasil. O segundo filme pesa um pouco a mão nisso. Queria que você comentasse a respeito disso, dessa tentativa sempre de desmoralizar antes de legitimar a violência. A ideia foi partir de início através do fato para poder contar essa história, inclusive para tentar dialogar com os moradores, os próprios moradores. Na verdade, esse filme só foi exibido nas novas casas. E existe, apesar deles terem lutado no período da desocupação e terem conquistado isso, existe uma desmoralização do movimento, porque 2.000 casas apenas,
E é isso que o Estado faz através do seu braço armado e desmoralizou o movimento. Então, foi um filme para eles também se sentirem parte dessa história e fazer com que eles vejam que realmente a luta organizada é possível, a saída coletiva é possível. Não sei se eu respondi. Eu queria recitar um verso de um cordel sobre o filme. E aí eu tô com ele aqui. Primeiramente, fora Temer e fora todos aqueles políticos que nos atacam. Agradecer ao festival pela oportunidade. E, na verdade, para mim foi uma aula de política, de ativismo, de militância, com todas as questões que o festival abordou. E justamente numa semana que se comemora a independência do Brasil, está acontecendo esse festival aqui. Isso aí. Na verdade, eu nem recito muito, né? Eu vou fazer uma tentativa aqui. Aí encontrei umas amigas lá fora que vão me ajudar. Elas vão vir, tem um momento certo delas entrarem. Você está estragando a surpresa. Nessa terra de índio dizimado, de canudos sangrando no sertão, contestado, negado teve o chão, Araguaia na bala mergulhado, e a morte cruel em Eldorado, massacrando uma massa de sem terra. Corumbiara, essa luta não se encerra, mas o sonho surgindo faz levante. E a reação se erguendo, ela é gigante, e caminha para se vencer a guerra. Que a luta por teto e comida tenha eco e chegue a todo mundo, e que o povo não sofra um segundo. É semente que brota e traz a vida, e Pinheirinho nessa trilha deu partida, fez um sonho de muitos moradores, que colhido por tantos plantadores, se tornando uma forte realidade, que lutando desvenda-se a verdade para o sorriso dos seus trabalhadores. Na manhã de um domingo se acorda, Pinheirinho mergulhado em pesadelo, suas casas jogadas no esfacelo, fez chegar a polícia sua horda, no comando tem Alckmin seu calhorda, suas armas de fogo, bomba e tiro, suga sangue essa tropa de vampiro, quase 2.000 soldados em dispare, mira o Kengo, atira e faz o abate, sufocando ligeiro seus suspiros. Pinheirinho, a terra prometida pela luta do povo organizado, com a força união de lado a lado, nasce um bairro que abriga toda a vida e sem teto curando essa ferida. A ação tão brutal desse despejo no Brasil é o mote do cortejo. Pelas ruas se marcham insatisfeitos, se exige a garantia de direitos, renegando todo ato de sobejo. De um grito somos todos Pinheirinho, uma luta do mundo já se abriga, toma parte urgente dessa briga, convocando o amigo para o ninho, dos que lutam e não quer ficar sozinho. Pinheirinho, a paixão de muita gente, fez levantar-se uma grande frente, e PSDB jorrando sangue, com o ato cruel de sua gangue, não vai ficar nunca esmagar essa semente. Gente, é isso, eu cantei na correria aqui. Quis ler o cordel, na verdade é de um cordelista chamado Nando Poeta, que é meu pai, ele fez sobre o Pinheirinho e falou, ó, lê lá um trechinho pra gente. É isso aí, gente, obrigado, libertem Rafael Braga. É isso. Boa noite, acho que tem um show agora de Funfun Dodô. Aproveita, amanhã a gente tem mais uma sessão competitiva.